Estamos aqui hoje, mais uma aula da Cozinha Criativa Diadema. Eu sou a nutricionista Fernanda Barbirato e hoje nós vamos preparar uma esfirra. E essa é uma preparação que você pode preparar no final de semana, para a família, para os amigos, pode também uma festa e também para vender. O que nós vamos utilizar aqui? Vamos precisar de uma bacia grande, 600 gramas de farinha de trigo, uma xícara de leite morno, 3/4 de xícara de água morna, um ovo, 10 gramas de fermento para pão instantâneo, 30 gramas de açúcar, 25 gramas de manteiga, 1/3 de xícara de óleo, de preferência de milho, mas se não tiver não tem problema, e uma colher de chá de sal. Primeiro a gente coloca o leite morno, com a água também, o açúcar, o fermento, a manteiga, o ovo e o óleo. O sal vai deixar para colocar junto com a farinha, tá? Esse não coloca nesse momento não. Misturo direitinho. O que é legal falar, gente, assim, que esse fermento que a gente usa, o fermento granulado, o instantâneo, ele é um fermento natural, tá? Muitas pessoas acham que é um fermento artificial, mas não é, é uma levedura, tá? E aí, eu recomendo, né, para uso de pão, esse fermento, que ele é bem seguro, né, ele é sequinho, ele é prático, ele é rápido, tá? Então eu gosto muito de usar esse fermento granulado que a gente compra no mercado, é muito bom. Misturou um pouquinho, né, a margarina até a manteiga que tá derretendo aqui no leite morno, aí eu vou colocar a farinha. A farinha eu vou colocar aos poucos, não vou colocar de uma vez, tá? Coloco metade da farinha e mexo. Já tá ficando durinha. Aí eu coloco o restante da farinha. Já vai começar a formar minha massa aqui, ó. Na hora que ela começar a formar, aí eu vou jogar na bancada. Aí agora eu vou trabalhar ela. Essa massa é maravilhosa, muito boa. Agora a questão da quantidade de farinha, gente, às vezes, dependendo da marca da farinha, você precisa colocar um pouquinho mais, né? Às vezes pode colocar um pouquinho mais, mas, ó, no começo você começa a mexer, ela começa a ficar grudenta mesmo. E uma dica importante, né, para você que faz massa de pão, de qualquer tipo de massa, é você não se precipitar e colocar farinha nessa hora. Porque se você colocar farinha nessa hora, o que vai acontecer? Você vai colocar muita farinha na sua massa e ela pode ficar ressecada, dura. Então, espera um pouquinho, trabalha antes de colocar a farinha, tá? Que ela fica grudenta mesmo, normal. Esse grudento que dá na massa é o glúten que tá formando, né? Que dá elasticidade na massa. Aí, ó, tô trabalhando um pouquinho e ela começou a já desgrudar um pouquinho da minha mão, sem eu colocar farinha. Ó, vou adicionar o sal, adicionei o sal na massa. Olha lá, ó, a massa ela já tá ficando macia, ela já tá meio que quase soltando das mãos, sem eu precisar colocar mais farinha. O ideal é, né, colocar o mínimo de farinha para ela ficar bem macia. Quanto menos farinha eu utilizar, né, a mais do que eu preciso, mais macia ela vai ficar, ó. Tá ficando ótima já. E essa massa de esfirra eu não preciso trabalhar muito, né, assim, é só ela começar a desgrudar, começar a não grudar mais na mão, ela já tá boa. Eu só vou colocar um pouquinho só, porque eu realmente trabalhei ela. E ainda ela continua grudando, ó. Só um pouquinho, tá? Com cuidado para não exagerar aqui, ó. Vai devagarzinho, tá? Acho que agora, esse pouquinho já vai dar aí pra massa não grudar na minha mão mais. Então, ó, aquele pouquinho de farinha já foi suficiente, ó. A massa ela já tá macia, não tá mais grudando na minha mão. Tá bem bonita. E é isso, ó, bem macia
não tá grudando mais nas minhas mãos. Quando ela chega nesse ponto, porque ela já tá boa, tá? Não preciso trabalhar tanto mais ela não, tá bom? Muito bem, aí a massa tá pronta, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer as bolinhas. Pega um pouquinho de farinha, vou colocar aqui na bancada, aqui, né? Pra não grudar essas bolinhas. Farinha aqui na bancada. E aí a gente vai fazer bolinhas, né? No caso eu vou usar bolinhas de 60 gramas. Aí o tamanho da esfirra você que vai escolher também, né? Você pode fazer a pequenininha, que é 30 gramas, você pode fazer a média, que é de 60, aí temos a de 90 e a de 120. Aquelas esfirras que a gente compra no bar é de 120, tá? A de festa já. E bolear, né? O bolear, você pode bolear ou fazer na bancada assim, como você preferir, tá? Então a bolinha bonitinha. E aí a gente vai colocando aqui na bancada. Nesse processo interessante também, gente, não adicionar farinha, tá? Quanto menos farinha você utilizar, mais macia e fofinha vai ficar a tua massa. Se eu começar a jogar muita farinha aqui, ó, né, e aí mexer, aí ela vai ressecar. Então, farinha só na bancada para ela não grudar, tá bom? Sem utilizar muita farinha. Muito bem, gente. Então, ó, nós estamos aqui com as nossas bolinhas, né? Vamos deixar 30 minutos crescendo. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso recheio. Nosso recheio vai ser o recheio tradicional aqui de carne moída. Então, eu tenho aqui 650 gramas de carne moída. Aqui pode ser um patinho, pode ser colchão duro, colchão mole. Aí vai dar de preferência de cada um, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 tomates sem semente, picadinhos, uma cebola média picada, uma colher de sobremesa rasa de sal, 2 alhos amassados, triturados. E aqui esse temperinho especial, o que tem aqui? Eu tenho pimenta da Jamaica e tenho noz moscada. E se você quiser, você pode colocar um pouquinho de pimenta do reino também. A noz moscada dá um sabor especial para o seu recheio, tá? Muito bom. E suco de um limão. Vou misturar esse direitinho até misturar todos os ingredientes. Mistura tudo direitinho. Bom, gente, então aqui a nossa massa já cresceu, tá? Então a gente vai começar a montagem da esfirra agora. Eu vou deixar minha balança, porque eu vou pesar meu recheio para minha esfirra ficar toda padronizada, tá? Então eu venho aqui, ó, com um pouco de farinha, pouquinho, tá? Para não grudar. Vem a massinha aqui, ó, e faço com a mão. Se você quiser fazer com rolinho, também pode, né? Eu gosto de fazer manual mesmo, que eu já vou sentindo a massa. Abre ela, aí eu vou colocar, pesar 55 gramas do meu recheio. E aí fica a questão, se você quiser colocar menos ou mais, aí fica a seu critério, tá? Mas um padrão bom é esse, tá bom? Venho aqui e vou colocar no centro da esfirra, da massinha, para montar a esfirra. Então, vamos lá, vamos fechar a esfirra aqui, ó. Eu venho aqui fecho no meio, aí eu vou descendo para fechando a massinha aqui, ó, no compridinho. Venho aqui atrás, ó, fecho o final. Vou grudando bastante, ó, né, para não ficar aberto nenhum espaço. Dou uma apertadinha aqui de leve. Pronto. A esfirra vai ficar nesse formato aqui, ó. E eu vou te dar uma opção aqui, que você quiser fechar a tua esfirra diferente, você pode fechar aqui ela pela metade, pressionou, puxa aqui e puxa o outro lado. Aí ela não vai ficar triangular, né? Ela vai ficar tipo uma tronchinha, ó. Tá? Se por acaso você quiser fazer um recheio de queijo, né? Tanto mussarela quanto catupiry, o que você vai fazer nesse momento? Você não vai fechar a sua esfirra, tá? Porque o recheio do queijo ele é muito quente, ele estoura a esfirra. Então você mantém ela aberta, né? No caso da carne, você pode até fechar ela aqui, ó. Né? Como é de carne, a gente fecha ela aqui e ela vai ficar nesse formato assim, ó. Um quadradinho, tá? Bonitinho. E depois que eu montei a esfirra,
Aí eu já vou colocar numa forma untada com óleo, tá? Já reorganizei ela aqui direitinho. Se você quiser pincelar, você pode, né? Bate um ovo com um pouquinho de café e pincela ela, tá bom? E aqui dica importante, gente, ó. Agora ela vai pro forno. O forno já tem que estar pré-aquecido em 250 graus. Isso é muito importante, porque se você colocar em forno médio, baixo, a esfirra vai abrir, tá? Então, fogo alto, 250 graus, ok? Muito bem, depois de uns 25 minutos de forno, né, em forno alto, o resultado é isso. A esfirra ela fica douradinha, né? No caso essa não tá pincelada. Eu gosto muito, né, dessa aparência dela. Então as esfirrarias que você vê mais tradicional, né, tem esse formato, né, e essa forma de assar. E você pode utilizar também essa massa para fazer um enroladinho, né, de outro salgado ou até pizza, fica muito bom também, tá bom? Obrigada aí, até a próxima aula.